Devocional A Hora do Poder, 25 de janeiro de 2019. Querida auxiliar, bom dia. Bem-vinda ao nosso devocional. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, versão Almeida Corrigida Fiel. Nasci num lar tradicionalmente católico e aos 22 anos de idade eu conheci uma moça também católica. Começamos a namorar e pensávamos em nos casar. Foi então que iniciei a minha vida cristã, assistindo pela primeira vez trabalhos evangélicos. Nercídio Thomas de Assis, Guiratinga, Mato Grosso. Pude ouvir acerca de Jesus, mas o meu coração ainda estava endurecido e eu não tinha pretensão de dar ouvidos à palavra de Deus. No determinado dia, uma pessoa deu-me um Novo Testamento de bolso que eu passei a carregar comigo. Sem dar muita importância, eu comecei a examinar o livrinho dos crentes. Mal sabia eu que tomaria gosto pela palavra. Nessa época eu era lavrador, trabalhava com foice, machado e enxada. No final de cada dia, após trabalho árduo sob o sol, exausto, eu começava a ler a palavra. Aí então eu não queria mais parar, porque as palavras do livrinho me faziam tanto bem, eram como um bálsamo. Logo a canseira ia embora e eu me sentia revitalizado. Eu sentia algo inexprimível dentro de minha alma, algo que nunca sentira antes e que agora sei porque Cristo afirmou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, versos 63. Desde então eu comecei uma mudança em minha vida. Eu que era tão vaidoso só pensava em bailes, bebidas, mas Jesus me amou e de lá para cá houve libertação em minha vida. Me tornei feliz, liberto dos vícios, das vaidades e com saúde. É impossível enumerar todas as bênçãos recebidas em tão pouco tempo. Eis aí o resultado da distribuição de Novo Testamento feita pelos Gideões Internacionais no Brasil. Tornei-me também um Gideão pela maravilhosa graça de Deus. Aqui foi Cláudia Freitas, capelã nacional de As Auxiliares, com devocional A Hora do Poder, com a palavra a presidente estadual Minas Gerais Norte e Leste, Célia de Holanda Soares. Aclamai a Deus toda a terra, que tremendos são os teus feitos. Agradeço ao nosso bom Deus por ter nos escolhido para servi-lo. Agradeço por esse ministério. Usa-nos conforme a tua boa vontade. Nos dê, ó Deus, ânimo, vigor espiritual e vigor físico. Deus bendito, coloca em tuas mãos a vida da capelã internacional de As Auxiliares, a amada irmã Beth Deison. Te pedimos por nossas famílias, pelos enfermos, enlutados, viúvas do Ministério Gideônico. Que o Senhor nos use para a sua honra e glória. Fortalece-nos. Pedimos pela 4ª região, setorial Bahia, setorial Alagoas e Sergipe, que os Gideões e as auxiliares sejam abençoados e possam realizar a boa obra que o Senhor lhes comissionou. Rogamos-te, Senhor, pelos Gideões e auxiliares de Butão, Camboja, Hong Kong, Laos, Macau e Mongólia. O Senhor conhece as dificuldades desses países. Derrama da tua misericórdia para que vidas se prostrem ao Senhor. Nos ajude a desenvolver o evangelismo pessoal. Desperta-nos para participarmos das convenções estaduais. Abençoa-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Agradecemos e te pedimos, em nome do seu Filho, Jesus, o nosso Salvador. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Amém e amém. Acesse o nosso site www.gideones.org.br para ser um plantador ou para fazer o download do calendário de leitura bíblica e do calendário de oração.